Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai falar um pouco sobre os polígonos, tá certo? Vai ser uma aula rápida, porque vamos falar apenas de conceito, a parte introdutória, mas prestem bastante atenção e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que está aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula. Polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana que possui as seguintes características. Aí temos um desenho de um polígono. Vamos ver as características. É formado apenas por segmentos de reta. Observe aí que o contorno que está de preto, que são os segmentos de reta. É fechado. Observe que eles estão se interligando entre si, fazendo que o polígono seja fechado. Esses segmentos de reta não se cruzam, tá certo? É apenas contornado. Um não se cruza com o outro, tá certo? Então, essas são características básicas de um polígono, tá bom? Continuando. Elementos de um polígono. No polígono representado pela figura a seguir, podemos destacar os seguintes elementos. Aí temos o desenho do polígono. Primeiramente vem os vértices, que são os pontos. Observe ali os pontos, cantos, tá certo? Onde se interligam os lados, os segmentos. Os vértices A, B, C, D e E, tá certo? Esses são os vértices, são os pontos. Os lados, que são os segmentos que vai do ponto A até o ponto B, ou do vértice A até o vértice B, e assim se vai, do B até o C, BC, CD, DE e EA, tá certo? Esses são os segmentos que vamos chamar de lados, tá certo? Os pontos, que são os cantos, a gente chama de vértice, e os segmentos a gente passa a chamar agora de lados. E temos também os ângulos internos. Observe aí que está destacado de azul, que são os ângulos, formando os ângulos aí no polígono, que são os ângulos formados por dois lados consecutivos, ou seja, do A até o B, certo? E até o C forma-se o ângulo B, tá certo? O ângulo que está contornado bem na figura no B, que é chamado de ângulo ABC. Também tem o ângulo BCD, CDE, DEA e EAB, tá certo? Sempre um vértice no meio, que são formados pelos dois segmentos. Mas podemos também chamar os ângulos, nomeá-los. Também usamos as letras que indicam os vértices para representar os ângulos. Se você não quiser colocar os segmentos, pode colocar apenas o vértice. E para diferenciar, você coloca esse sinal em cima. Aí também está representando os ângulos dos polígonos, tá bom? Uma maneira mais simples de representar. Entendido? Então temos os vértices, que são os pontos, os cantos, representados por letras maiúsculas. Os lados, que são os segmentos que vai de um vértice até o outro. E os ângulos internos, tá certo? Que são representados também melhor, da maneira mais simples lá nos vértices. E para diferenciar, você coloca esse acento em cima, ou então colocar os segmentos. Tudo bem? Continuando. Em um polígono também devemos destacar. Aí temos a figura de um outro polígono, melhor, até o mesmo, né? É um pentágono. As diagonais, a gente podemos destacar as diagonais que se cruzam pelo centro da figura, ou seja, pelo centro do polígono. As diagonais, que são segmentos que unem um vértice a outro não consecutivo, porque quando ele é consecutivo é o contorno, formando o polígono. Então, quando é não consecutivo, traça-se as diagonais pelo meio, passando pelo centro da figura, ou seja, do polígono. Na figura a seguir, são diagonais AC, ou seja, sai lá do vértice A, vai até o vértice C. AD, também que sai do vértice A, vai até o vértice D. Observe que do A até o E ou do A até o B são segmentos, mas não são segmentos consecutivos, formando o polígono. Então não são diagonais, não passa pelo centro. Aí temos o BD, BE e o CE.
Não vou nomear o CA porque o AC, porque já tem o AC, certo? Não iria se repetir. É o mesmo, tá certo? Então as diagonais são os segmentos que são traçadas passando pelo centro do polígono. Convém destacar que em um mesmo polígono, os números de vértice, de lados e de ângulos internos é sempre o mesmo, tá certo? A quantidade de lado de um polígono e a quantidade de ângulo e a quantidade de vértice vai ser sempre o mesmo. Então, se você determinar a quantidade de vértice, automaticamente já está determinando a quantidade de lado e a quantidade de ângulo. O que muda são medidas. A gente não vai falar sobre isso, sobre medidas. Nomenclatura, a gente vai ver alguns nomes especiais de alguns polígonos de acordo com a quantidade de lados. De acordo com a quantidade de seus lados, ele possui alguns nomes. Por exemplo, vamos ver aqui um quadro onde traz alguns polígonos, tá certo? Os principais, começando pelo polígono de 3 lados, que é um triângulo, tá certo? A menor quantidade de lado possível para um polígono é o triângulo. Não pode se formar um polígono com 2 lados, não tem como, porque um polígono, conforme as suas características, são segmentos fechados. E se colocar só 2 segmentos retos, não tem como fechar. Só se você fizer uma curva, mas um polígono não tem curva, tá bom? Então, tem o 3 lados, que é o triângulo, o de 4 lados, que é o quadrilátero, quadro quer dizer 4, tri quer dizer 3, o penta, aliás, com 5 lados, que é o pentágono, penta quer dizer 5, é uma palavra muito conhecida, devido à seleção brasileira que é pentacampeã, e ela é pentacampeã porque tem 5 títulos, por isso que penta quer dizer 5. Então, pentágono é um polígono de 5 lados. Aí temos o hexágono, que possui 6 lados, tem o heptágono, que possui 7 lados, hexa quer dizer 6 e hepta quer dizer 7. Tem o octógono, que quer dizer que tem 8 lados, octo quer dizer 8. O eneágono, que possui 9 lados, enea quer dizer 9. E o decágono, que possui 10 lados, deca quer dizer 10, tá certo? E aí na primeira coluna tem os desenhos representando cada polígono e a sua quantidade de lados, tá bom? Simples, não é? Então, triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, eneágono, 9 lados e decágono, 10 lados, tá certo? Então, esses são os principais polígonos que tem. E tem outros, né, que possuem um pouco maior número de lados. Por exemplo, existem ainda outros polígonos com nomes especiais. O de 11 lados, que é chamado de decágono. O de 12 lados, dodecágono. O de 15 lados, que é o pentadecágono. E o de 20 lados, que é o icoságono, tá certo? Então, existem essas nomeações ainda, essas nomenclaturas para esses polígonos que possuem essa quantidade de lados aí, tá certo? Que é o de 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono e 20 lados, icoságono, tá bom? Então, essas são as nomenclaturas. Tudo bem? Pois é, como eu falei no início lá da nossa videoaula, e seria uma aula rápida, e foi rápida, só apenas conceitos simples, tá certo? Agora é com vocês. Tentem responder as questões que estão aqui no grupo, e eu estarei aqui à disposição durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Obrigado, e até a próxima videoaula.